Querido, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua vitória, Senhor. Vitória em Cristo Jesus, pelo poder do teu sangue, Senhor. Esta vitória é garantida para todos aqueles que em ti creem, para aqueles que creem no poder do sangue de Jesus, que ressuscitou-nos dos mortos, para todo aquele que crê e recebe o poder de Deus e busquem, batem, continuem a buscar, a orar, a vigiar. O sangue, Senhor, tem poder. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu te louvo e te agradeço pela oportunidade de estar aqui, partilhar esta mensagem, Senhor, com todos aqueles que querem crescer contigo, querem ouvir e querem nascer de novo da água e do Espírito Santo, aqueles que querem ocupar o lugar que tu disseste, eu vou, na casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar o lugar. Senhor, esta mensagem é para todos aqueles que tu queres, Senhor, que sejam reavivados, sejam ressuscitados dos mortos, sejam retirados da posição em que estão e sejam colocados na posição que tu queres que eles estejam, dentro da tua vontade, para que tenham vitória em Cristo, em nome de Jesus. Pai Santo, os nomes hoje eu peço, Santo Espírito, coopera comigo, Senhor, do princípio ao fim de toda esta ministração, que não seja a minha palavra, que não seja a minha sabedoria, mas seja o teu poder para salvar, para curar, para libertar, para instruir no caminho da salvação e vida eterna, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que ela vá como espada de dois gumes, Senhor, e prospere para tudo quanto é enviado, em nome de Jesus. Amém, amém. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo sejam bem-vindos, amados, nesta mensagem. Eu clamo o sangue de Jesus sobre você que entrou para ouvir mais uma ministração, mais uma palavra de exortação para a santificação. Esta é uma profecia do Senhor, aqueles que realmente escolheram seguir uma vida de santificação, uma vida de santidade, esta palavra é para você. Então, eu oro para que você tenha os ouvidos ungidos, o Espírito Santo te unja com a sua unção, com o seu poder, liberte o teu coração para que tenhas um coração disposto a obedecer e que essa palavra ela seja viva e te reavive e te ressuscite no nome de Jesus. Assim me disse o Senhor, amados, sejam bem-vindos todos. Eu sou a apóstola Ana Leitão. Esta palavra na conversa com o Senhor acerca de uma revelação que o Senhor me fez com relação a dois homens de Deus que naufragaram na fé, o Jorge Tadeu e o Edir Macedo, e a falar com o Senhor acerca que o Senhor me disse que o Edir Macedo irá diretamente para o inferno porque ele é joio, e o Jorge Tadeu é a semente que se extraviou. Então a semente quando extravia, então o Senhor dá a solução, mas aquele que é o joio é atado no feixe e é atirado na fornalha do fogo ardente, que é o inferno. Então o Edir Macedo já tem um lugar reservado no inferno. Os portões do inferno prevaleceram contra ele, porque deixou que o joio cobrisse, fez o pacto com Satanás, e a semente não só extraviou-se, como apodreceu. E o Jorge Tadeu, a semente extraviou-se, e quando a semente se extravia, o Senhor tem o poder para exercer a sua misericórdia, e é Ele quem decide o que fazer com a semente. Então, nisto, amados, eu quando disse ao Senhor, então, já que essas sementes, ficou coberto de joio e apodreceu, não tem remédio. O outro ficou com a semente se extraviou, então por que o Senhor não remove estes líderes que se apostataram da fé, para que o Senhor dê lugar ao outro de levar o seu povo ao bom termo, ou seja, de salvar todo o seu povo. E o Senhor então me disse, Ana Isabel, eu estou a recolher no celeiro. Amado, isto é muito sério. Nestes finais dos tempos, assim, o Senhor me deu uma revelação muito simples. Há anos atrás, quando o Senhor me deu a profecia acerca de duas servas que Ele quis recolher no celeiro, uma
ouviu e obedeceu, outra ouviu e não obedeceu. Esta serva que ouviu e obedeceu, ela era induzida por aqueles que ouviram e não obedeceram a não me obedecer a mim e a sair do ministério, para não me seguir, para não me obedecer e para sair do ministério. E como ela também tem o ministério de profeta, é profeta menor, é intercessor, é profeta menor, ela disse que Deus mostrou a ela quem eu era em Cristo, porque ela estava confusa. Era toda a igreja em que ela tinha acabado de sair. Deus tirou-a de uma igreja e colocou-a debaixo da minha autoridade para salvá-la. E ela, de tão confusa, pessoas que estavam a falar com ela são pessoas idôneas na fé. Uma delas é que resgatou e trabalhou com ela quando ela esteve enferma, internada no hospital com depressão profunda. Era esta pessoa quem lhe dava de comer na boca, dava-lhe banho. Então, ela estava entre espada e parede, porque pessoas que estavam a falar com ela, dizer ela para não ficar comigo, eram pessoas de fé, eram pessoas que têm testemunhos com Deus. E então, ela viu-se entre espada e parede e acreditou que as outras pessoas estavam bem e queria sair. E então, em visão, enquanto ela estava a orar, Deus mostrou a ela, a mim, quem eu era em Cristo Jesus. E então ela, quando chegou no dia seguinte para ir para o treino, que eu estava a treiná-la o curso de diáconos para ela servir, ela então me disse: apóstola Ana, eu hoje já não queria vir mesmo, já não queria vir, minha cabeça está muito confusa e as pessoas a dizerem para não vir, para não obedecer a apóstola Ana, que a apóstola Ana não é mulher de Deus. Como é que uma pessoa só, ainda mulher, vai levantar uma igreja ela sozinha? É impossível, que eu vou morrer e por aí fora. Então, o que é que ela fez, amado? Ela disse que Deus disse-lhe: não saias, fica firme, tu estás na arca de Noé. E o Senhor me fez lembrar essa palavra hoje e a juntei com esta, que o Senhor disse: eu estou a recolher no celeiro. Todos vocês lembram-se que quando o Senhor enviou Noé adiante para convidar todos aqueles que querem se salvar a entrarem na arca, a ajudarem a construir a arca, para serem recolhidos na arca, porque o Senhor iria dizimar a terra com o dilúvio. Lembram-se todos dessa história? Acredito que não é preciso repetir, porque há muitos filmes acerca desta passagem bíblica no Velho Testamento, quando o Senhor aniquilou, dizimou o mundo e fez tudo de novo, a começar do Noé e sua família e todos os animais que o Senhor ordenou a Noé que colocasse par a par, a macho e fêmea, para que reproduzissem ou reprocriassem outra vez na terra quando o Senhor determinasse que o dilúvio acabou. Então, amados, assim sendo, amados, Deus, a me dizer isto hoje, a me fazer lembrar, nós estamos exatamente a viver estes momentos porque o Senhor disse: eu estou a recolher no celeiro, tal como o Senhor quis recolher todo o povo na arca de Noé. A arca de Noé era o celeiro que o Senhor estava a recolher. Estão a entender? Estão a acompanhar o raciocínio, amados? É muito importante que você acompanhe este raciocínio para que você realmente entenda o poder desta mensagem, porque se você não acompanhar o raciocínio, você não vai entender o poder dessa mensagem e vai ficar de fora. Mas não é lícito que você fique de fora, é mister que você fique dentro para que você entenda
entenda o poder dessa mensagem. Essa mensagem tem a ver com escatologia. Escatologia tem a ver com os eventos que vão acontecer nos finais dos tempos. Então, a arca de Noé, quando o Senhor disse ao Noé, agora entre na arca, você e toda a tua família e todos os animais, eu vou dirigindo os animais para a arca. E quando eu te disser fecha a arca, fecha a arca. O Noé pregou o evangelho, convidou todo mundo para entrar na arca, para ajudar a construir a arca, para que todos entrassem na arca, porque Deus iria destruir o mundo. Mas ninguém creu, ninguém acreditou, ainda chamaram de maluco. Ora, maluco, amados, quando te chamarem de maluco por amor a Jesus, você diz glórias a Deus, porque Deus realmente usa coisas loucas para confundir as sábias. Deram o Noé como um maluco varido, mas olha o que aconteceu, aqueles que se constituíram sábios perante o Noé, sucumbiram todos debaixo da água, foram para o abismo, foram parar ao inferno. Ao inferno, amados, todos que sucumbiram foram parar ao inferno. Aqueles que se salvaram são os que entraram na arca. Nestes finais dos tempos, Deus está a recolher no celeiro. O celeiro é a arca do Senhor. O celeiro é a arca do Senhor. Eu vou te levar a parábola do joio de trigo para que você entenda bem esta mensagem, essa profecia do Senhor e você se prepare. Não negligencie as mensagens, amado. Não negligencie as profecias. Um povo sem profecia, ele perece. Nós entendemos que nesses finais dos tempos tem se levantado muitos falsos profetas para enganar os povos, os escolhidos. Mas, amados, você só é enganado até certo ponto. Ainda neste momento em que nós estamos, você só é enganado se você quiser, porque as escrituras estão aqui. O poder de Deus está em você. Quem te impediu de não ler as escrituras? Quem te tirou a revelação? Aqui, todo aquele que tem falta de sabedoria, lá em Tiago está escrito, todo aquele que tem falta de sabedoria, peça-me que eu dou, eu não atiro no rosto. Aquele que quiser ter o conhecimento do reino de Deus, Deus dá, Deus revela. E quando o apóstolo Paulo diz para orar em todos os lugares, é para que nós mantenhamos conectados com o Espírito Santo, para que nós tenhamos revelação dele, para que nós tenhamos os olhos do nosso entendimento iluminados pela sabedoria de Deus, pelo poder de Deus, para sermos guiados pelo Espírito de Deus e não sejamos confundidos nem desbaratados. Então, ninguém nos impediu realmente de conhecermos a verdade, ninguém nos impediu de sermos libertos, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. Lá em Gálatas 3:13 está ali, Cristo já nos resgatou da maldição da lei. Então nós já não estamos escravos do pecado, nós já não somos escravos da morte, nós já não somos escravos do império satânico, agora somos livres pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder da rude cruz e pelo poder da autoridade do crente que Deus nos restituiu, descendo ao inferno, tomando a chave da morte na mão de Satanás e nos ter dado a chave da vida. Então nós temos a liberdade para poder decidir e discernir aquilo que nós queremos e buscar a Deus enquanto nós podemos. Ninguém nos impede de nada, amados. Mesmo que no país onde nós estejamos, os nossos direitos do culto a Deus sejam transgredidos, mas a palavra de Deus está junto de ti, está junto da tua boca. Ela está no teu coração. Você pode falar com Deus no teu coração. Mesmo que você não abra a boca, você pode falar com Deus no teu coração. Quem te vai impedir? Quem vai discernir as intenções dos teus pensamentos, dos teus corações? Ninguém. O Senhor conhece a todos, o Senhor conhece, Ele sonda os corações, esquadrinha. Então ninguém te impediu de conhecer a verdade. E quando se trata da tentação do anticristo, Deus não dá a ninguém além daquilo que ele possa suportar. Ele vem sempre em nosso socorro. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus que ama a prosperidade do seu povo, ele peleja, ele pleiteia
para todos aqueles que esperam nele, que confiam, esperam nele, que têm a sua fé no Senhor e a sua esperança é no Senhor. O Senhor não deixa decepcionar a ninguém. Ele é fiel e vai até o fim para cumprir com as promessas que ele nos faz a nós. Então, por isso, amados, para que você entenda o ajuntar no celeiro que se aplica, o ajuntar no celeiro não é no céu, amado. No céu é o arrebatamento que ele vai levar. Aí ele ajunta no celeiro aqui na terra. Ele ajunta no celeiro aqui. Não é lá no céu. Lá no céu é quando você já vai ser recolhido. Lá no céu você é recolhido. Mas aqui na terra ele está a juntar. Ele está a juntar aqueles que são. Ele está a juntar do lado esquerdo aqueles que são bodes, ele está a juntar do lado direito aqueles que são ovelhas. Então ele está a juntar no celeiro para ir purificando, para ir se santificando, para que estes que estão a ser ajuntados no celeiro estejam cheios do azeite, estejam cheios da unção, cheios do primeiro amor, cheios das primeiras obras dele, e cheios da palavra, para que ele possa quando ele vier, nós estejamos com as nossas vestes limpas, ou seja, nós estejamos purificados e libertos de todo o pecado, e as nossas vestes nupciais sejam sem manchas, estejam imaculadas, para nós podermos estar prontos para subir com ele. Então ele está a juntar no celeiro. Então isso trata-se, amados, da parábola do trigo e do joio. E vamos ali ver em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Você tem a sua Bíblia, então preste atenção e leia e acompanhe. E diz assim: propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando ele diz dormindo os homens, não quer dizer que os homens estejam a dormir. Ou seja, os homens que receberam a semente da salvação e vida eterna, os homens receberam a semente, mas negligenciaram, não cooperaram com Deus para que Deus desse crescimento certo à semente de salvação e vida eterna, à semente de trigo, para que Deus então desse crescimento e produzisse fruto do Espírito Santo. Para produzir fruto do Espírito Santo tem que começar por arrependimento. Nós temos que arrepender dos nossos pecados, toda fornicação, toda prostituição, toda imundícia, todo adultério, toda mentira, todo jugo de servidão do império satânico. Temos que nos despir, incluindo da vontade própria. Temos que despir disso para dar lugar a Deus, para trabalhar conosco, para que nós cresçamos em santidade e adoração. Então, o dormir é negligenciar tudo isso, não buscar a Deus, não orar, não vigiar, não largar o pecado, andar na roda dos escarnecedores, deter-se no caminho dos pecadores, andar segundo o conselho do ímpio, mesmo conhecendo a palavra, viver no jugo desigual, mesmo conhecendo a palavra, viver de mentiras, viver de engano, viver de tudo quanto é coisa, sendo crente, indo à igreja, servindo a Deus, mas dormindo, não vigiando. Ora, mas não vigia. Quando vamos à igreja, oramos, né? Mas muitos chegam a casa, encostam a Bíblia, só voltam a pegar na Bíblia quando vão à próxima reunião, ao próximo culto. Isto é dormir. Quando nós saímos da congregação dos santos, cheios da unção de Deus, mas vamos na roda dos escarnecedores, isto é andar na lama, é voltar à lama. Deus lavou, nós estivemos num culto, ouvimos a palavra, recebemos a palavra nos lava, a palavra nos purifica e a palavra nos santifica para o Senhor. Mas nós saímos da congregação dos santos, andamos em casa de todos aqueles que não querem saber de Deus, que se escarnecem de Deus,
que blasfemam de nós, do Espírito que está em nós, porque nós fomos louvar a Deus. Você também agora é lá daqueles lá que louvam a Deus, dos malucos, e você está sentado a comer e a beber com eles. Então, amados, isto tudo é dormir. É isso aqui. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. O amor ao dinheiro, a cobiça, o amor ao dinheiro, o amor à fama, o amor ao poder, isto tudo, amados, é dormir. É estar a dormir. Então vem, deixa-me só experimentar aqui uma coisa, amados, se eu conseguir fazer isto. Não entendo muito disto, não, eu tenho a impressão que não. Não entendo muito isto, mas do TikTok, vocês me perdoem. Mas isto é só um Deus nos acuda. Mas o importante é que você receba a palavra. Isto é que é mais importante, amados. O resto é acréscimo. Amém? Então, e ele continua. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai da família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E eles lhe disseram: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não. Para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. Ajuntai-o no celeiro. Agora você presta atenção à explicação desta parábola que Jesus também dá. Vamos aqui ao versículo 36, que está aqui a explicação da parábola do joio. Embora já tenha explicado um pouquinho, mas vamos ver mais ainda, vamos adicionar mais explicação a esta parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. É ele, Jesus Cristo. É ele quem semeia boa semente. Qual é a semente? É a palavra. A palavra é a verdade. A palavra é o espírito e vida. A palavra nos ressuscita dos mortos. A palavra é a semente. Ele é boa semente. É aquilo que você está a receber agora, é a palavra. O reino de Deus é semelhante, é comparado ao agricultor. É todo ele comparado ao processo de uma semente que o agricultor semeia e até ele colher o fruto. É a mesma coisa que Jesus compara ao processo de nascimento espiritual até ao seu crescimento. Do momento da sementeira, momento em que ele semeia a palavra em nós, momento em que nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entra a semente e a semente então começa um processo. O processo, primeiramente a semente tem que morrer, e quando ela morre, ela entra num processo, numa fase de hibernação, depois disso de descanso, porque ela é atacada, ela tem que encontrar a terra firme para ela se firmar. Então ela sofre muitos ataques, ela sofre muito distúrbios, muita instabilidade, até que a pessoa que recebeu a semente decida a fazer a palavra, decida a cooperar com Jesus. Então a semente passa por muitas fases, muitas tribulações. E quando a pessoa decide: não, eu não quero mais o mundo, eu não quero mais viver assim, chega, eu vou entregar a minha vida completamente a Jesus Cristo. Meu coração, meu corpo, minha mente, minha alma, eu entrego a ti, ó Senhor. E a pessoa vai andando com Jesus, consagrando-se cada vez mais, entregando-se cada vez mais, tendo compromisso, firmando compromisso com Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida
em sacrifício vivo. Meu Senhor, eis-me aqui. Então a pessoa decide, quando a pessoa decide a entrar em aliança do sangue, da nova aliança com Jesus Cristo, então a semente se vai firmar. E quando a semente se firmar, então aí ele começa a trabalhar, começa a dar crescimento, né? Para aquele o primeiro fruto é arrependimento, que leva à consagração total, e quando a pessoa consagra totalmente a Deus, Deus trabalha com a pessoa, não é? Assim, então a semente vai produzindo frutos de arrependimento progressivamente, e até que ela nasça genuinamente da água e do Espírito Santo. Não importa, ela pode ter batizado agora, não ter sentido que houve mudança, mas posteriormente vai estar aos olhos de todos que e vê-se a mudança na pessoa. Então ali os frutos se mostram, e é por isso que está escrito: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Quando há fruto do Espírito Santo, nós vemos que a semente produziu fruto. Quando não há frutos do Espírito Santo, nós vamos ver também frutos que é do joio, ou frutos de que a semente se extraviou, ou frutos de que a semente morreu, ou frutos de que a semente não, aliás, nem entrou, mas saltou, o inimigo arrancou logo e a pessoa ficou vazia, a pessoa não se converte. Então, pelos seus frutos os conhecereis. E voltamos aqui à explicação. Acredito que você tenha entendido um pouquinho esse processo da explicação da parábola do joio. E ele respondendo, disse no versículo 37, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O versículo 38, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O campo é o mundo. Por quê? Porque as pessoas estão no mundo, não é? Ele criou o céu e a terra e povoou a terra. A terra é o mundo, então as pessoas estão no mundo. E a boa semente é semeada onde? Nas pessoas, nos seres vivos, nos seres humanos que ele fez a sua imagem e semelhança, que estão no mundo, são os moradores da terra. Então este é o campo, o mundo é o campo. Por isso é que nós não podemos ficar ali, sempre ali dentro, a pregar o evangelho dentro de casa. Temos que ir ao mundo para semear a boa semente, lançar semente à terra. Aqui eu lanço também, mas é muito importante que eu vá, porque o Senhor diz: bem-aventurados são os pés que pregam as boas novas. Jesus Cristo, ele veio e ele pregou, ele foi a pé para muitas cidades, de cidade em cidade, e ele cumpriu a missão do Pai. E assim os discípulos devem fazer: lançar semente à terra, no mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Todas as pessoas que recebem esta mensagem do reino, essa semente de salvação e vida eterna, que recebem a palavra é trigo. Todos os que recebem são feitos filhos de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 12, são feitos filhos de Deus, são chamados filhos de Deus por adoção, por meio da fé. Creram e receberam, a semente entrou, e agora vamos ver o que a semente vai produzir. Se ela vai ficar, ou se ela vai ouvir com maus conselhos de más companhias, a semente vai ser roubada por Satanás, ou se ela vai se arrepender genuinamente de todos os pecados. O Espírito Santo entrou, vai contender se ela vai receber e vai então continuar a caminhada com Jesus. Isto depois cada um de nós é quem resolve se coopera ou não com Jesus Cristo, o autor da sua semente. Então, no versículo 39 o campo é o mundo, 38, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Os joios são os filhos, é Satanás. Quem semeia a semente do joio é o Satanás. O inimigo que o semeou
Simeu é o diabo, é Satanás, é o diabo. O diabo envia os seus servos, o Satanás envia os seus demônios e semeia a semente naquele que está a dormir, aquele que negligencia a semente de salvação e vida eterna de Jesus, semeou nele, aquele que negligencia a chamada, o dom que tem e o ministério que Jesus Cristo deu a todos nós temos uma missão aqui na terra, não importa se você tenha um talento, não importa se você tenha 3 ou 5, todos nós temos talentos, viemos ao mundo dotado do poder, da virtude do Senhor, somos todos ungidos desde a barriga de Deus, do ventre da nossa mãe, e uns são predestinados como vasos de honra, outros são predestinados como vasos de desonra, mas Deus é poderoso para transformar qualquer vaso de desonra em vaso de honra, se segundo a sua vontade. Então, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. A ceifa é o fim do mundo, amados. Lembra que eu disse que Deus, a arca de Noé é comparado ao ajuntar no celeiro. Quando Deus disse a Noé para entrar na arca com a sua família, que Deus iria conduzir todos os animais que ele mandou Noé separar par a par de cada espécie, que iam conduzir todos a entrarem na arca. Então Deus tinha chegado à ceifa, então a ceifa tinha chegado o fim que Deus tinha determinado para que todo mundo se arrependesse e entrasse na arca. Chegou a ceifa. Nesses finais dos tempos, amado, Deus está a fazer exatamente a mesma coisa. Deus está a recolher os seus no celeiro. E qual é celeiro, amado? Celeiro é a igreja de Filadélfia. Igreja de Filadélfia, você vai ver lá em Apocalipse capítulo 3, de versículo 7 a versículo 13. Todas as igrejas de Jesus Cristo, aqui na face da terra, que se santificam, que se esforçam para sujeitar a Deus, obedecer e sujeitam a Deus, esses são os que santificam para o Senhor. Então eles têm a promessa de salvação e vida eterna. Estes são a igreja de Filadélfia. O apóstolo João era a igreja de Filadélfia. O ministério apostólico Arise and Shine foi intitulado de Igreja de Filadélfia. O Senhor mesmo, enquanto eu pregava no púlpito, à procura daquele versículo que dizia, eis que eu estou à porta e bato, aquele que abrir a porta e deixar-me entrar, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E já há algum tempo que eu não lia o versículo, e naquele momento tocou-me no coração ler aquele versículo para o povo. E então eu pedi para abrirem, mas como eu não me lembrava muito acerca de que igreja era aquela, então eu abri a página atrás para ler, para saber de que igreja era aquela, para ter para ter um discernimento maior, para explicar melhor. E eis que quando eu viro a página, Deus então, deste lado do meu ouvido, eu ouço: tu és a igreja de Filadélfia. Amados, eu quase desmaiei do púlpito. Tu és a igreja de Filadélfia, bem no meu ouvidinho. Até senti aqui um ventinho a soprar. Tu és a igreja de Filadélfia. Eu fiquei assim, abananada. Disse, ai... Então eu fui ler a igreja de Filadélfia, mesmo ali. Eu disse, ai, o Senhor disse que nós somos a igreja de Filadélfia. Ai, ai. A igreja de Filadélfia tem a promessa de salvação e vida eterna. O Senhor me disse, Ana Isabel, se eu vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não sobem. Se eu vier hoje, ou seja, neste momento, se o Senhor vier, mais do que metade das minhas igrejas não subirão. E então o Senhor me disse, leia Apocalipse. E quando eu fui ler Apocalipse, então
ele me deu discernimento. Se vocês forem lá ler as cartas, eu já preguei isso várias vezes, mas nunca é demais repetir para que o povo tenha reavivamento e tenha mais discernimento, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando eu fui lá e li, se vocês forem lá, vocês vão ver que se o Senhor Jesus vier hoje, só 2 igrejas estão prontas a subir. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. E Deus expressamente me disse, eu não estou a juntar na igreja, eu não estou a juntar no celeiro, na igreja de Esmirna, porque ela é muito perseguida. São aquelas igrejas, são aqueles povos crentes que são perseguidos de morte e morrem mesmo. Então Deus está a recolher no céu. Deus está a recolher, porque são mortos. Então a igreja de Esmirna, ela está a ser recolhida, mas os que resistirem, então Deus está a dar livramento, Deus está a apacentar, Deus está a confortar, Deus está a sustentar, Deus está a dar vitória para que eles resistam ao inimigo e resistam à perseguição e vençam, e Deus concede vitória. Então Deus está, o verdadeiro celeiro em que Deus está a juntar, amados. Então, atenção, a recolher e a juntar. Recolher é uma coisa, recolher Deus vai levar com ele, vai recolher, é recolhido, vai para o seio do Abraão. Mas o ajuntar é no celeiro, é aqui na terra, tal como Deus ajuntou no celeiro na arca de Noé. Então, quando Deus disse àquela serva que estava a ser perseguida para sair do ministério debaixo da minha autoridade, Deus disse a ela, não saias, fica firme, tu estás na arca de Noé. Ela foi me dizer, amada, ela disse que ouviu muito bem e não pode ser o diabo a dizer-la para ficar firme que ela está na arca de Noé. O diabo quer é que nós morramos e vamos parar com ele no inferno e sejamos consumidos pela lama do fogo do enxofre. Mas Deus, ela disse, apóstola, isso foi Deus que me falou. Fica firme, não saias, tu estás na arca de Noé. Então a arca de Noé foi o quê? Celeiro. Foi celeiro, e Deus está a recolher os seus para que possam, depois de Deus destruir toda a terra vai ser destruída com fogo, amados. Ela vai ser destruída com fogo. Primeiramente foi destruída com o dilúvio. Deus prometeu a Noé que nunca mais iria destruir a terra com o dilúvio. Deus fez uma promessa. Por isso é que todas essas cheias que nós vemos em todo o mundo, que moram milhões de pessoas, países, cidades completamente destruídas em ruínas, isto é só um aviso para o arrependimento. E quando nós vemos o arco-íris no céu, esta é a marca que Deus pôs para fazê-lo lembrar, para não destruir a terra com o dilúvio, porque a ira, isso ajuda a reter a ira dele. Amados, o Senhor está irado contra os moradores da terra, por causa da imundícia, por causa da desobediência, por causa da insubordinação, por causa de nós tornarmos uns carrascos uns contra os outros, nós cometemos genocídios uns contra os outros, nós comemos a carne uns dos outros, nós matamos com gosto uns aos outros, e o Senhor está abominado, mas o Senhor está a reter esta ira, amados. Ele mesmo me disse, Ana Isabel, todos nós temos um instinto animal dentro de nós, e eu sou o leão da tribo de Judá. Se eu rugir, a terra teme. Amados, é para você ver o quão abominado o coração de Deus está com os moradores da terra. Ele só não destrói a terra a qualquer momento por causa da misericórdia dele e por causa da promessa. Ele é Deus fiel, que vela pelas suas palavras para fazer cumprir. Então, ele está a reter a ira, ele está a aguentar, ele está a segurar o coração. O coração dele é um coração sofredor, amados. Ele sofre por causa dos nossos pecados, que ele tem que aguentar. Ele sofre por causa das nossas imundícias. Ele sofre por causa das idolatrias, adorar outros deuses com bruxarias, feitiçaria, tudo quanto é casta. Isso abomina o coração do Senhor. Idolatria perante
perante o amor ao dinheiro que tem destruído o mundo. O mundo tornou-se um mundo desigual, em que a desigualdade está aos olhos de todo mundo, em todo lugar. Os chefes das nações, que são pais de cada nação, que têm a obrigação de cuidar dos seus filhos, que são povos das suas nações, eles já não cuidam, eles só estão interessados com a sua fama. Agora ele é presidente, agora ele é primeiro-ministro, agora ele é rei, agora ele é rainha, só está preocupado em passear a sua glória, do salário gordo que ele ganha, da limusine que ele anda. Ele não está preocupado com o bem-estar do povo da sua nação. E por isso e Deus está abominado com o amor ao dinheiro, o amor ao mundo, o amor à fama, amor a toda a glória do mundo, que vai perecer, tal como nos tempos de Noé. Tudo foi parar aonde? Onde é que está a glória do mundo, que era pesada, que todos corriam atrás, matavam-se uns aos outros? Onde é que está? Assim vai acontecer nesses finais do tempo, amado. A glória do Senhor, o Senhor não se deixa escarnecer. A glória do Senhor será vista na terra. Se você crê, você verá a glória de Deus. A glória do Senhor já está a ser vista, mas os chefes das nações continuam muito distraídos, porque a conta bancária está cheia. A conta bancária está cheia, a sua fé está naquela conta bancária. Mas, amados, há de chegar o momento que eles vão querer que essa conta bancária resolva o seu problema, mas eles não vão poder. Assim como os povos viram que a chuva caía e não parava, e o rio só subia e só subia, todos os reis, todas as rainhas, todos aqueles vestidos, toda a corte, todo o protocolo, tudo quanto era, que foi para onde, amado? Todos ficaram vítimas do sinédrio, foram vítimas do juízo do Senhor, foram vítimas da ira do Senhor. Ficou tudo debaixo da água, afogado. E assim vai ser, amados, nesses finais de tempo, vai ser tudo queimado. Vai ser tudo queimado. Porque não ouvem a voz de Deus. Porque não promovem direitos humanos das famílias. O povo, amado, os moradores da terra, não são dos governantes. Os filhos, assim como os filhos não pertencem aos pais, os filhos são nossos por um determinado tempo, período de tempo. O chefe do governo tem direito a governar a nação, o povo de Deus, por um determinado tempo. O povo continua a ser de Deus. O Senhor continua a ter a última palavra em tudo, amados. Por isso nós temos que reconhecer a soberania de Deus. Nós temos que reconhecer o poder soberano absoluto de Deus. Ele é o alfa, o ômega e o fim. Ele é o princípio, o meio e o fim. Ele determinou o princípio, ele tem determinado o fim. Se você crê, você será salvo. Se você não crê, amado, ele vai chorar, mas ele não vai morrer. Ele vai continuar a ser Deus, lá sentado no trono dele, todo soberano, bonitinho, gostoso e majestoso. Tão simples como isso. Tão simples como isso. Se você crê, é salvo. Quem tem que dobrar o joelho? Só você. É você e eu, amado. Ele é soberano. Quer você queira, quer não, ele vai continuar a ser Deus. Quer você creia hoje, quer não, você vai ver a glória de Deus, quer de um jeito ou do outro. Se você crê, você vê a glória de salvação. Se você não crê, você vê a glória da maldição. É igual, você vai ver a glória de Deus de um jeito ou do outro. Então é melhor ver a glória de Deus do jeito que ele planeou para você e para mim. Ele abriu um caminho, ele enviou Noé adiante de todo o povo. O povo não creu. Deus eliminou tudo, mas ele prometeu que ele não vai dizimar a terra com a água. Ele disse que ele fez um pacto com Noé e pôs o arco-íris no céu para que ele lembre. Assim, quando a chuva cair demais, ele vai lembrar e vai fazer parar a chuva, porque ele tem controle de tudo. Ele tem controle de tudo. Então você precisa de entender muito bem a diferença entre recolher e ajuntar no celeiro. Recolher é quando ele recolhe para ele, vai dormir. Mas ajuntar no celeiro é que ele separa trigo do joio. Ele separa o trigo do joio. Muitos têm sido recolhidos. Muitos servos de Deus que no último instante se arrependem
ele prefere levar porque tem um coração pretenso a pecar. Não tem aquela fé que vence o mundo, e assim que Deus vê que já está mais purificado, então Deus recolhe para não dar lugar ao diabo, para que Deus não perca, porque ele não deixa que o inimigo tente os escolhidos além daquilo que a pessoa possa aguentar. Se a pessoa não tem estrutura para aguentar, ou já está cansado, já não quer mais lutar, e a alma do Senhor tem prazer no corpo de Cristo, muitos têm inspirado, amados, muitos têm inspirado no corpo de Cristo, muitos têm sido levados, muitos têm sido recolhidos. Nós não nos apercebemos, mas é por causa do pecado que Deus sabe que se a pessoa voltar a cair nesse pecado, ela não vai aguentar a tentação do inimigo, ela vai voltar à lama. Então o Senhor recolhe. Muitos têm sido recolhidos, mas no celeiro, amados, Deus está a fazer agora. O juízo do Senhor está sobre as igrejas. Ele me disse: eis que a espada da minha boca está sobre as minhas igrejas. Justiça e juízo do Senhor. Não ignora a profecia, amado, porque se você é aquele que examina as escrituras, se você é aquele que examina os espíritos, é o espírito que devemos examinar, porque é o espírito que confirma tudo e todos, é o espírito que vivifica, é o espírito que ressuscita. Se você quer examinar o espírito, vá ter a palavra, examine as escrituras e o espírito te vai revelar. Daquilo que eu te estou a dizer não é para negligenciar. Não negligencia a profecia, amados. Não negligencia o poder de Deus para a tua vida. Não negligencia a palavra de Deus, que é espírito e vida, e nos liberta, e todo aquele que conhece a palavra e faz a palavra, ele será continuamente liberto e ele verá a Deus. Então está aqui o inimigo, no versículo 39, o inimigo que o semeou é o diabo, e a cefa é o fim do mundo, e os cefeiros são os anjos. Quando chegar o dia da cefa, amados, aqueles que foram recolhidos, aqueles que foram como ajuntados no celeiro, quando soar a trombeta, o anjo descerão e recolherão aqueles que Deus ajuntou, os seus escolhidos, e aqueles que já dormiram vão ser acordados, porque todos nós, aqueles que Deus recolheu, ajuntou no celeiro e recolheu, todos vamos estar na presença do Senhor, para que nós então estejamos em posição, em condições de sermos nós a julgar depois o mundo. Por isso é que o julgamento das igrejas já começou desde 2017. Foi desde aquela altura que Deus começou a me falar. Eu enviei um e-mail ao bispo da igreja em que eu estava congregada, e a dizer que é a Arca de Noé. Eu não me lembro muito bem dessa profecia, mas eu tenho aguardada, tenho imprimido, tenho guardado, mas a profecia dizia que nós estamos na Arca de Noé. É tempo de todos começarem a entrar na Arca de Noé. Você veja, desde 2017, e Deus confirmou essa profecia a mim mesma. Foi quando a pastora Cristina acho que foi em 2021, foi em 2021 que ela começou a congregar comigo, que ela então disse, que Deus disse a ela que ela está na Arca de Noé. E isso foi para mim a confirmação daquilo que o Senhor me tinha dito, que falou pela minha boca em 2017. Para que você veja os anos, e o Senhor confirma tudo em todos, é o Espírito que confirma tudo em todos. E hoje, ao pregar, a dizer que o Senhor está a juntar no celeiro, o Senhor então disse, falou por mim, não é? Deu uma revelação, e aí ele me dá a revelação que o ajuntar no celeiro é comparado à Arca de Noé. No tempo que ele disse, Noé,
para ajuntar todas as pessoas, falar às pessoas, pregar às pessoas o evangelho, para dizer às pessoas o que vai acontecer, que Deus vai acabar com o mundo, Deus vai eliminar o mundo com o dilúvio. Venham ajudar-me a construir a arca, porque a arca vai levar muito tempo e o Senhor me disse para fazer assim, 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 é gigante, eu sozinho não consigo, então vamos todos juntar, porque o Senhor vai acabar com a terra, o Senhor vai eliminar com a arca, todos aqueles que dessem ele as mãos para poder construir a arca, esses iriam entrar na arca, mas ninguém ajudou Noé, só Noé e a sua família trabalharam na arca. Então o que aconteceu? Levou mais tempo, atrasou o plano de Deus. Deus estava a dizer não atrasou, foi no tempo dele. Foi no tempo dele, porque ele conduziu o Noé a trabalhar dentro daquele período de tempo para dar o tempo às pessoas para se arrependerem. Então foi dentro do tempo dele, porque ele já sabia que as pessoas não iriam acreditar no Noé. Então, como as pessoas não acreditam na profecia da nossa boca, então ele dá um tempo para arrependimento. A pessoa vive no pecado, enlameia-se cada vez mais e o amor dele é sofredor. 1 Coríntios 13, versículo 7, o apóstolo Paulo descreve aqui esse amor de Deus, amado, é sofredor. É um amor que tudo crê. Ele crê que as pessoas vão se arrepender. No tempo certo as pessoas vão arrepender. É um amor que tudo sofre. Ele sofre porque o pecado, nosso pecado, amado, cheira mal às narinas de Deus. Amado, você pode se sentir mal com isso, mas é a pura verdade. Ele é santo. O pecado afronta, ofende. Não, o pecado fere a santidade de Deus. E o pecado afronta a autoridade de Deus. Então cheira muito mal, é abominado, é abominável a narina de Deus. Então ele sofre. Ele sofre também porque ele vê que nós estamos debaixo da escravidão do império satânico e o inimigo está a nos castigar por causa do pecado, por causa da nossa irreverência, por causa da nossa soberba, por causa da nossa altivez em não responder ao chamado do Senhor para entrar no esconderijo de Deus e proteger-nos. Então o amor dele é sofredor também por aqui, e o amor dele é sofredor por todos aqueles que não têm capacidade de ouvir o chamado, que estão a depender do pai ou da mãe, nesse caso as crianças, os jovens e os idosos, que estão a depender de ajuda deste e daquele para levar ao Senhor e não têm essa ajuda. Então ele vai dando tempo, ele vai dar tempo para que as pessoas se arrependam. Então o amor dele tudo espera. Vai lá ler, amados, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7. O amor dele tudo espera, ele nos espera. Pacientemente ele espera por nós, amados. Nós ficamos para irmos à casa de Deus, ouvir uma reunião, só pelo fato da palavra está a ser pregada, já passou 2 horas, é só falar, ficamos enfadados, não temos paciência para ouvir a palavra de Deus. E a todo tempo, amados, nós ficamos na universidade. Quanto tempo leva uma lição da universidade? Eu, pelo menos, quando fiz a universidade de advocacia no Trafalgar, na University Square, que pertence a East London, eram 3 horas, amados. 3 horas por cada lição. Nós começávamos a assistir a lição, às vezes 2 horas depois já estamos aí, a dormir. Mas nós ficamos às 3 horas. Às vezes bebemos um café e levantamos um bocadinho e consertamos, porque se nós não ficarmos essas 3 horas a ouvir esta lição, nós vamos reprovar. Amados, porque é da lição. Muitas das vezes eu fazia exames só ouvir as lições, amados. Não tinha tempo para poder engajar-me em muitas leituras. Tudo aquilo que eu ouvia ia me ficando e eu procurava sempre entender a explicação do professor, porque é com a explicação dele que eu tinha aquele incentivo para estudar os livros, para investigar. Aí o professor falou deste caso, deixa-me ler aqui este caso, e a todo tempo isto é que
É para o mundo, é para nós vencermos o mundo, no mundo de emprego, no mundo de muitas outras coisas. E aqui, com a palavra, nós quando vemos meia hora, já estamos a olhar relógio. Essa pregação já está a demorar muito. Não temos paciência. Mas Ele é paciente. Ele espera por nós anos, amados, até que a gente se arrependa. O tempo para nós chegou no momento em que Ele colocou alguém no nosso caminho para nos falar da palavra e nos levar ao arrependimento. O tempo dele para nós chegou. Mas por causa da dureza do nosso coração, o amor dele é sofredor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ele nos suporta a nossa rebeldia, nosso porfiar, argumentos para ali e para ali, é desafio, a autoridade de Deus nas igrejas. É um Deus nos acuda aquilo que nós fazemos, amados. Nós somos criaturas, amados, o Senhor é bondoso. Ele é misericordioso. Eu não falo por todos, amados. Eu falo por mim. Sou pecadora, amados. Eu sou pecadora. E a misericórdia do Senhor sobre a minha pobre alma é imensa. Por isso, quando vou à presença dele, amados, às vezes eu fico mesmo palerma. Senhor, perdoa só. E choro, choro, choro. Vou fazer mais o quê, amados? Vou fazer mais o quê? Até parece que nós abusamos do amor, da bondade, da misericórdia do Senhor. Mas nós temos que lembrar de uma coisa: Ele não se deixa escarnecer. Assim como no tempo do Noé, Ele esperou durante a construção da arca, que levou anos, para que o povo se arrependesse. E o povo não se arrependeu. Ele não se deixa escarnecer. Ele tem um limite para tudo. Ele tem o dia D, ele tem o dia marcado, ele tem o dia escrito. Quando chegar esse dia, ele não adia. Ele não adia, amado. Chegou o dia, é o dia do Senhor. Ele é fiel à sua palavra e à sua vontade. Então, o que nós temos que fazer? Aproveitar este momento da graça. É uma graça redentora. É muito importante que você entenda que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E quando você abre o coração para Deus, Ele vai trabalhar com você e comigo. Eu só tenho que deixar que Ele faça com você aquilo que Ele quer. Aquilo que Ele quer. Se você não deixar, Ele não vai fazer. Porque Ele é um Deus que quer ser amado, não de uma forma obrigatória. Por isso é que está escrito na palavra dele: não por força, não por violência, mas pelo seu Espírito. Então o Espírito dele é um Espírito de amor, que quer ser amado, que quer que nós o amemos de livre vontade. Ele não quer obrigar a ninguém. O inimigo é que força a barra, ele empurra a porta e entra com toda a força e te obriga a fazer aquilo que ele quer. Ele faz com força, obriga, te prende e é por força. Mas Jesus Cristo não, ele vem falar de mansinho. Ele fala contigo, ele te instrui, ele te esforça, tem bom ânimo. É aquela voz mansinha, é aquela voz paciente. E quando ele vê que você está a perder a bênção, ele te dá um abanão. Por quê? Porque ele sabe quem é que está aqui pronto para te tragar. É o inimigo que está ao redor para ver se traga. E ele tem compaixão pela semente da salvação e vida eterna que ele colocou em mim e em você. Ele não vai colocar em nós uma semente para essa semente depois extraviar. Um agricultor, quando lança uma semente à terra, ele claro que quer ver frutos. Ele já faz plano com esses frutos. Ele diz: essa semente eu vou fazer assim. Ela se produzir a 30 ou a 60, eu vou vender aqui, eu vou dar aqui, eu vou abençoar aqui, eu vou fazer aqui, eu vou guardar, eu vou semear mais para dar mais frutos. Eu vou limpar, ele cuida da sua semente, amados. O agricultor, quando vê uma semente a morrer, uma flor, aqueles que gostam de flores, quando veem a sua flor a morrer, o que é que vocês fazem?
O que é que vocês fazem? Tomam isso como exemplo. Você poda, você vira, você tira, muda de lugar, você diz, ai, a minha planta está a morrer, ai, deixa-me ver se está. Não é, amados. É assim, eu já tive plantas, quando semeava milhos, nós tínhamos, onde eu morava, no quintal da minha mãe, por cima, tinha um terreno, é fértil. Você não precisava de cavar a terra para pôr lá a semente, é só tirar. E ela dava. E então, mas eu gostava muito de ver milhos e tomates. Essas duas coisas eu gostava muito de ver. E cebola. Deus está a dizer agora, e cebola. Eu esqueci de cebola. Quando aparecia aqui as folhinhas verdinhas, ali aquele rebento, dava-me uma alegria, mas só que eu não sabia cuidar disto e vinham as galinhas e comia. Assim que rebentava a folha, as galinhas comiam tudo e eu ficava sem a colheita. Pronto, eu sou um caso à parte, péssima agricultora, mas o verdadeiro agricultor, ele faz tudo para proteger, ele vai por cerca, ele vai regar, ele vai cobrir para que as galinhas não entrem, para não comer aqueles primeiros rebentos. Bem, assim é o nosso Deus, ele cuida da sua semente, ele protege a sua semente, mas ele está à espera que nós cooperemos com ele, porque se nós não cooperarmos com ele, a semente não vai crescer, a semente não vai dar fruto e a semente vai morrer, a semente vai extraviar, vai até apodrecer. Muitas sementes nós vemos quando regamos demais, o que acontece? A semente sufoca e morre, apodrece. Então, é por isso que ele quer que venha de livre-arbítrio. Ele convida, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é leve e suave e aprendei de mim que sou humilde e manso do coração. É para ver que o jugo dele é leve e suave, porque é os mandamentos dele. O jugo dele é o quê? É os mandamentos dele. Eu tenho amor para te dar, eu tenho a vida para te dar, mas há condições. Eu sou santo, então eu não posso levar para mim do jeito que tu estás, imundo. Eu sou soberano, então eu não posso levar-te assim, do jeito que tu estás todo desandado, como ovelha sem pastor. Então eu preciso te pastorear, eu preciso te instruir, eu preciso te lavar, eu preciso te purificar. Então essas condições que eu tenho para ti é para que eu tenha tempo de te moldar e te aperfeiçoar, te curar, te libertar e te encher do meu jugo, que é leve e suave, encher-te da minha vontade, encher-te da minha palavra. E qual é a tua parte? Qual é a condição para ti? Qual é o contrato? Você só tem que obedecer e sujeitar. Obedecer é ouvir, parar a ouvir com paciência, com atenção, com reverência, com amor, com prazer. E sujeitar é fazer a palavra, é obedecer. E depois disso, você então é recolhido no celeiro. Para quando chegar no fim do mundo, o fim do mundo é a ceifa, é no momento da ceifa. Você então ser recolhido com o Senhor e então é assim que os justos irão errar a terra. Aqui no versículo 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. A ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Os anjos recolherão todos os ungidos, eles recolherão todos os trigos para o celeiro, e o joio é colhido e queimado no fogo. Assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Aqui, só estas duas palavras, amados, isto é multiplicação de iniquidade. Todos aqueles que causam escândalo ao nome do Senhor, todos aqueles que cometem iniquidade, esses serão amarrados como no feixe e lançados no fogo. E lançá-los na fornalha do fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Você quer parar ali, amado? Você quer ir parar ali? Não atenta ao Senhor como os antigos atentaram ao Senhor no tempo de Noé. E o Senhor me disse, Ana Isabel, nestes finais dos tempos, é como nos tempos de Noé. Andam a dormir,
Estão a deixar ser cobertos de joio. Andam na fornicação, prostituição, na imundícia, tudo quanto é idolatria por dinheiro, amor ao mundo, cobiça, vaidade, ciúme, enfim, idolatria de tudo quanto é casta. Tá, quando o Senhor vier, o Senhor anda a falar. O Senhor diz, congrega. Congregai-vos, ó vós que não tens vontade. Porque é na congregação dos santos, amado, que somos apacetados. É na congregação dos santos que há a oração de concordância, amados. É a oração de concordância do jeito que Deus quer, do jeito que Deus instituiu. Deus não vai levantar uma congregação dos santos para ficar vazia enquanto você decide orar em casa. Ora em casa, você pode orar em casa, mas você tem que cumprir, você tem que pagar o preço do segundo mandamento. E congregação dos santos é um meio para que você cumpra o segundo mandamento. Agora, se você não vai à igreja porque você não suporta esse irmão, aquela irmã, o pastor, então você não vai entrar no reino dos céus. Você não cumpriu e não pagou o preço da tua salvação, porque o pagamento do preço da nossa salvação inclui o primeiro e o segundo mandamento. E o Senhor estipulou que congregar a partir do pão, Atos 2:42, é um mandamento do Senhor para o cumprimento do segundo mandamento. Se você não suporta a cara do teu irmão, do teu pastor, apóstolo Ana, não suporta esta mulher, como me chama esta mulher, se você não suporta, amado, eu estou no meu lugar a fazer a minha parte. Você veio, glórias ao Senhor, que o Senhor conseguiu convencer esta alma. Se você não veio, amados, eu não posso fazer nada, o Espírito me entristece, mas eu estou no meu lugar. Eu estou a fazer a minha parte, porque a salvação é individual. Eu quero ser recolhida no celeiro e eu quero ser recolhida lá no céu com o Senhor. Então eu vou perseverar, eu vou ficar no meu lugar cumprindo com a minha missão. Agora cada um tem que cumprir com a sua, amado. Eu te encorajo a fazer, a desejar ser recolhido no celeiro, amados, ser ajuntado no celeiro aqui para ser recolhido no lugar que Deus tem preparado para você. Não escolha o outro lado, amado. Arrependa-se hoje, porque olha o que está aqui. Então os justos, aqueles que serão recolhidos com o Senhor no seio do Abraão, os justos, eles são justos, estes resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que a igreja diz ao povo. Amado, se você entendeu bem esta mensagem, passe essa mensagem. Não guarde só para você, amado. Você é livre para partilhar esta mensagem com todos. Evangeliza, amados. O partilhar a mensagem é pura e simplesmente como evangelizar. É deixar que a tua fé ela não fique só para ti, mas ela seja uma fé em ação. Você põe a tua fé em ação, leva a palavra. Se você gostou dessa mensagem, o problema não é só gostar, mas se você se identificou com ela, se ela realmente foi de encontro à tua necessidade, leva também para o outro, para que o outro também desperte do profundo sono e não se conforme com esse mundo, mas seja renovado pelo poder da palavra de Deus, para que ele também seja ajuntado no celeiro aqui na terra e ele depois seja recolhido do celeiro para o Senhor, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Ó Pai querido, no nome de Jesus, eu deixo todo este povo, Senhor, que entrou nesta live, Pai Santo, e todos que futuramente virão a ver, eu oro para que o seu Santo Espírito toque em cada um deles, para que eles não se envergonhem do Senhor Jesus Cristo, para que eles testemunhem também do poder de Deus para salvar, e que o Espírito Santo está aqui para convencer do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, para que todos dobrem o joelho ao nome de Jesus e confessem com a sua boca, crendo no coração que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, e o único nome pelo qual debaixo da terra debaixo do céu há salvação, Senhor, para que eles também levem essa palavra para todos aqueles quanto o tem poder. O Senhor tem poder para salvar. Guia cada um de nós, Senhor, que a palavra seja viva, que essa palavra seja viva em mim,
mim, neles, Pai Santo, como foi em mim, que ela seja viva, Senhor, ressuscite dos mortos, desperte, Senhor, do profundo sono, do pecado, liberte, Senhor, de tudo quanto é cegueira espiritual, deita por terra toda a máscara, da sabedoria, de revelação, discernimento da tua vontade, que o povo, Senhor, vivencie, não só ouça a palavra, mas que vivencie, que pratique a palavra, Senhor, que ande de fé e obras, ouvindo e praticando a palavra do Senhor, ajuntando tesouros no céu, onde nem a traça e ferrugem consome, nem o ladrão mina, nem rouba, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Que eu oro para que todos sejam recolhidos, Senhor, no céu contigo, e aqui, Pai Santo, que todos sejam congregados, mas que, Senhor, em nome de Jesus, todos se arrependam dos seus pecados e sejam ajuntados no celeiro para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Eu clamo o poderoso sangue de Jesus sobre todos eles, sobre a sua casa, Senhor, sobre as suas vidas, sobre a salvação, Senhor, daqueles que ainda não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu oro para que eles se arrependam neste momento, com seu coração creia no Senhor Jesus, com a sua boca confessa Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Se você está aqui, comece a falar com o Senhor, fala com o Senhor, tira todo o espírito de rebelião no teu coração, todo o espírito de altivez, todo o argumento, peça ao seu Santo Espírito para cooperar contigo, para que ele te ajude na tua fraqueza. Está escrito na palavra do Senhor que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando nós reconhecemos que somos fracos, que somos limitados. O Senhor ele é todo poderoso para nos fortalecer, para nos receber, para nos perdoar, nos lavar e purificar de toda imundícia, toda iniquidade, todo pecado. Em nome de Jesus, Senhor, continua, Senhor, a ajudar o teu povo, continua, Senhor, a trabalhar em cada um de nós, Senhor, na nossa fraqueza. Faça-nos fortes, Senhor, fortaleça-nos, Senhor, nossa mente, nosso coração, nosso corpo, reveste-nos, Senhor, do escuro da fé, que o nosso coração esteja cheio de fé, Senhor, revestido com o escuro da fé, para que nós possamos ficar sempre firmes contra as tutas ciladas do inimigo, vivamos de fé em fé, de valores com valores, até por uma trocar. Em nome de Jesus, eu clamo sangue poderoso de Jesus sobre todos, Senhor, que a tua palavra ela não caia no saco furado. Pai Santo, em nome de Jesus, eu clamo sangue de Jesus sobre toda essa palavra que foi ministrada e oro para que ela produza frutos, Senhor, frutos de arrependimento, frutos de firmamento no poder da palavra do Senhor, que é Espírito e vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Um bem-aja, amados, Deus te abençoe para a sua própria glória. Você é abençoado, Deus abençoe, amém.